Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, trechos do 2, do 7 ao 10. O mundo, trecho 7, o mundo está um caos porque a subordinação a toda autoridade foi perdida, a primeira, portanto, a Deus. Esta manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor dava a Jesus! Eu, vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que se derramasse em mim suas amarguras. Mas como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim, mas, depois de havê-lo pedido e voltado a pedir para contentar-me, derramou um pouco. Então aqui nós vemos que está falando, né, que o mundo está em discórdia, muita insubordinação, e a primeira de todas, a primeira insubordinação começa por Jesus, por Deus, né? Muitas pessoas não estão se entendendo mais, e Jesus, com isso, Jesus está sofrendo muito, né? Está causando muita dor ao coração de Jesus. E a Luísa vendo, né? A Luísa vendo essa amargura de Jesus, né? Essa dor que Jesus está sentindo, ela se oferece, ela como vítima, né? Ela se oferece para sofrer com Jesus, né? Sofrer no lugar de Jesus, que ele derramasse nela as amarguras que ele estava sentindo, né? Para aliviar essa dor. Mas Jesus estava resistente, ele não aceitava, a princípio ele não aceitou, mas aí depois ela voltou a pedir, voltou a se humilhar, a implorar, e aí ele concordou em derramar nela algumas amarguras, né? E hoje nós que nos oferecemos, né, para sofrer com Jesus, para reparar os pecados do mundo, né? E essa insubordinação está por toda parte. E não dá para entender o porquê as pessoas se revoltam em primeiro lugar contra Deus, né? Que não deveria acontecer de maneira alguma a revolta contra Deus, né? Mas eles despejam todo o sofrimento do mundo, tudo que eles estão sofrendo, mas porque Deus está permitindo isso, né? Eu não mereço sofrer isso, eu sou uma pessoa tão boa, né? E Deus está me castigando. Então, a revolta, em primeiro lugar, é contra Deus. E então, tendo-se aliviado um pouco, disse-me: a causa pela qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação aos dirigentes, e como a primeira autoridade é Deus, ao qual se rebelaram, como consequência aconteceu que perderam toda sujeição e dependência à Igreja, às leis e a todos os outros que se dizem chefes. Mas então vejamos,
se eles estão insubordinados a Deus, eles não respeitam mais ao próprio Deus, né? Eles vão respeitar e obedecer às leis, à igreja, não vão, porque se eles não respeitam ao próprio Deus, né? Como que eles vão respeitar aos líderes, aos seus líderes? Eles não têm uma referência de subordinação, não tem mais alguém em quem se espelhar, em quem se, né? Então, como que eles vão respeitar? Eles não respeitam nem a Deus. E isso causa muita dor, né? Mas, enfim, Jesus concordou, como a primeira cabeça é Deus, né? É contra Deus que eles se rebelam, né? E, por consequência, né? Eles perdem também o respeito, a subordinação a todas as outras autoridades, né? A começar pela igreja, né? As leis da igreja. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo dado por aqueles mesmos que se dizem líderes, isto é, por superiores, por pais e por tantos outros, chegaram a tanto que não se reconhecerão mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes. Estes membros serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão. Então, eles começam a desrespeitar primeiro a Deus, depois as autoridades, as leis da igreja e aos outros líderes, né, que não são exemplo, não são modelos de exemplo para eles. Então, eles não respeitam nem a esses, nem aos pais, nem aos irmãos, nem príncipes, a membros nenhum. Não são, porque, segundo eles, são como víboras, né? São cobras que estão se envenenando, né? Reciprocamente. Então, eles não têm nenhum modelo a seguir, né? Não existe respeito, não existe subordinação em nenhum meio, nem a Deus, nem aos líderes, nem à igreja, nem aos pais e muito menos aos irmãos. Por isso, vê como são necessários os castigos nesses tempos e que a morte quase destrua essa gente, de modo que os poucos que restam aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Por isso, me deixe fazer, não queira se opor a que castigue as pessoas. Então, aqui Jesus está, de certa forma, repreendendo a Luísa, fazendo-a entender, né, como faz a nós hoje, né, que os castigos são necessários para que as pessoas entendam, né, para que eles voltem, eles caiam em si e reconheçam, né, o que eles estão fazendo. Aprendam com os próprios erros, né? Mas Deus precisa castigar. E não é que Deus tenha alegria, não é que Ele esteja feliz, Ele sofre, né? A dor é grande ao castigar-nos, mas é o único meio que nós entendemos muitas vezes, né? É através dos castigos. Trecho 8. Só existe uma salvação, o céu, mas há muitas maneiras de chegar lá.
Como só uma é a cruz, mas feita de vários pedaços de madeira, a preciosidade do sofrimento. Esta manhã, o meu adorável Jesus fez-se ver crucificado e depois de me ter comunicado as suas dores, disse-me: muitas são as chagas que me fazem sofrer em minha paixão, mas uma foi a cruz. Isso significa que muitos são os caminhos pelos quais atraio as almas à perfeição. Mas um é o céu. O céu no qual essas almas unir-se-ão, de modo que, errando aquele céu, não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. A Luísa aqui, ela vê Jesus crucificado e ele falava com ela, né? Ele comunicava para ela, falava sobre suas dores e dizia que as chagas, são muitas as chagas, né? Que o fazem sofrer, que ele sofreu, né? São muitas as chagas que ele sofreu na paixão. Mas uma foi a cruz, né? E ele explica que são muitos os caminhos, né? Pelos quais ele atrai a si as almas, né? E por quê? Porque ele quer que essas almas cheguem à perfeição, né? Então, só se chegará à perfeição através da cruz, através do sofrimento. E ele fala que um só é o céu, né? No qual essas almas vão se unir a ele, de modo que se a gente errar o caminho do céu, né, não há outro que possa nos tornar bem-aventurados para sempre. Então, é o caminho do céu, e esse é o caminho da cruz. Ele nos deu esse exemplo. A primeira chaga que ele recebeu foi a cruz, né? Que o fizeram sofrer terrivelmente a paixão, né? E muitos são os caminhos, né, os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são muitos. Então, se ele nos atrai a si através da cruz, é porque ele quer nos levar por esse caminho, pelo caminho da perfeição. E não existe outro, né? Depois acrescentou: olha um pouco. Uma é a cruz, mas de vários troncos foi formada essa cruz. Isto significa que um é o céu, mas vários são os lugares que este céu contém, mais ou menos glorioso. E à medida dos sofrimentos sofridos aqui embaixo, mais ou menos pesados, estes lugares serão distribuídos. E muitos são os lugares, se diz, né, que a casa, ele fala, né, que a casa de meu pai tem muitas moradas. Eu creio que é nesse sentido, porque à medida em que a gente vai avançando através da cruz, né, vai avançando para a perfeição, é onde a gente alcança esses lugares, né? E dependendo
quanto maior for a perfeição, maior, né, e mais importante, mais alto será o lugar, né? Tudo é em base ao sofrimento que nós passamos aqui embaixo, né? Como diz aqui. E mais ou menos pesados esses lugares serão distribuídos, né? E quanto mais pesados forem os sofrimentos, né? Aqui embaixo, mais altos serão os lugares que serão distribuídos. Se todos conhecessem a preciosidade do sofrimento, fariam concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. Porém, tal ciência não é conhecida pelo mundo. Por isso, abominam tudo o que pode torná-los mais ricos e ineterno. Então, mas a verdade é que a gente não quer sofrer, né? Tudo que a gente faz quando sente... O que a gente faz em primeiro lugar quando a gente sente uma dor, ou mesmo que essa dor não seja física, né? A gente quer... a gente desesperadamente, a gente luta para se libertar daquela dor, daquele sofrimento. Se é físico, o que a gente faz? Né, com uma dor física, a gente logo corre para tomar um remédio. Por quê? Porque a gente não quer sofrer. E mesmo quando aceitamos essa dor, esse sofrimento, a gente procura também um remédio. Por quê? Porque nós temos a nossa vida aqui na Terra, exige que nós cumpramos as nossas atividades, né, as nossas responsabilidades com a família, com a igreja. Então, a gente muitas vezes não é que a gente não quer sofrer, a gente entende o valor do sofrimento, mas a gente tenta aliviar essas dores para poder cumprirmos nossas obrigações, né? Mas, na maioria das vezes, a gente não quer saber da dor mesmo, né? A dor incomoda. A gente não vê a dor como um meio para a gente chegar à perfeição, né? O valor do sofrimento não é visto, não é bem visto pelas almas, né? Pela maioria das almas. E muitos abominam a dor, né? Não entendem, né, que o valor salvífico do sofrimento, porque esse sofrimento tem um valor, ele salva, né? E não é sempre bem visto, né? Tudo o que pode torná-los mais ricos e ineterno. Então, a gente não vê o sofrimento como um valor eterno, né? Que nos leva ao eterno, nos leva à perfeição, nos leva à santidade, né? Trecho 9. Humildade e confiança. Depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma. Em meu interior ia dizendo continuamente: diz-me, ó meu bem, por que te afastaste de mim? Em que te ofendi que não te deixas ver mais? E se te mostras, é quase ofuscado e em silêncio. Não mais me faça esperar, que meu coração não suporta mais. É um lamento, né, que a Luísa faz a Jesus, porque ela sente a privação da sua, né, ela sente a privação de Jesus, né? Ela sofre com a ausência de Jesus. E em lágrimas ela faz esse pedido, esse apelo, né? Em que te ofendi? Ela pensa que a ausência de Jesus é porque ela o ofendeu, né?
Finalmente, Jesus se mostrou um pouco mais claro e, vendo-me tão aniquilada, me disse: se tu soubesses o quanto me agrada a humildade. A humildade é a menor planta que se pode encontrar, mas seus ramos são tão altos que chegam até os céus. Então, em torno de meu trono e penetram estão em torno de meu trono e penetram até dentro de meu coração. Jesus se mostra para Luísa, né? E já se mostra explicando o quão importante é a humildade, o quanto que agrada a ele, né, a humildade. E ele faz uma comparação, ele diz que a humildade é a menor planta, mas que seus ramos são tão altos, são tão grandes, né, que chegam até os céus e chegam até o trono de Deus, né, penetram lá dentro e penetram dentro do próprio coração de Jesus. Isso para dizer o quanto ele ama, o quanto agrada a ele a humildade, né? Essa pequena planta é a humildade. Os ramos que produz essa planta são a confiança. Confiança e humildade estão juntas, elas estão unidas, né? De modo que não pode ser dada a verdadeira humildade sem a confiança. A humildade sem confiança é falsa virtude, Jesus diz, né? Então, essa palavra de meu Jesus se vê que meu coração não só estava aniquilado, mas também um pouco desanimado. Não existe humildade sem confiança. Se eu confio, né, por exemplo, se eu confio em alguém, eu sou humilde. Quando eu vou me dirigir a essa pessoa, eu sou humilde aos seus ensinamentos, eu obedeço o que ela fala sem duvidar, né? Eu confio no que ela fala, eu faço, né? Obedeço às suas orientações. Por quê? Porque eu confio. Então, eu sou humilde em aceitar o que ela me diz, né? Os seus ensinamentos. Isso é importantíssimo. E Jesus diz que a humildade é essa planta, né? Os ramos dessa planta, né? Que é a humildade, chegam até o seu coração, internecem o coração de Jesus, né? Trecho 10. Jesus mantém Luísa submersa em seu amor. Minha alma continuava em seu aniquilamento e com o temor de perder o doce Jesus, quando num instante de repente fez-se ver e me disse: te tenho sob a sombra da minha caridade. Portanto, assim como a sombra penetra em todos os lugares, está o meu amor. Então, meu amor te mantém velada sobre toda parte, em tudo. Do que temes então? E como posso eu deixar enquanto te tenho tão arraigada em meu amor? A Luísa estava tão aniquilada e destruída, né? Ela estava se sentindo um nada, se sentindo realmente aniquilada, destruída, sem vida, né? Sem ânimo. Porque ela estava sentindo a falta de Jesus, o doce Jesus, né? Mas de repente ele apareceu e falou para ela: te tenho sob a sombra da minha caridade. Então
Luísa estava guardada, protegida, sob a sombra da caridade de Jesus, né? E a sombra, né? Assim como a sombra penetra em qualquer lugar, né? Assim Jesus a mantinha guardada, velada, né? Em seu amor. Seu amor a mantinha guardadinha ali, velada, protegida, né? E por toda parte e em tudo, né? Do que temes, então, se ela está protegida, guardada, velada por Jesus, né? Do que ela tem, o que ela teme, o que nós poderemos temer, né? Se nós temos a confiança, nós acabamos de falar da confiança e a humildade. Jesus é o único em quem podemos confiar totalmente, né? E se nós temos essa confiança nele, nós não temos o que temer, né? Então, nós temos essa certeza do que Jesus nos protege, o seu amor é tão imenso que ele nos protege por toda parte, né? Então, por quê? O que nós podemos temer, né? Do que nós teremos medo? Eu te deixar, enquanto te tenho tão arraigada em meu amor, né? Nós estamos enraigados no amor de Jesus. Como que ele vai nos deixar, né? Nós temos que ter confiança. Enquanto Jesus dizia, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo o seu costume. Mas Jesus logo desapareceu e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Oh Deus, que aflição! Então nós temos que nos abandonar, confiar e nos abandonar em Deus, né? Independentemente se a gente o sente no nosso coração, aquele ardor, aquela alegria, independentemente disso, nós temos a certeza que Ele está conosco, temos que confiar. É a oração que nós fazemos sempre, né? Jesus, eu confio em vós, que não deve ser da boca para fora, né? Só uma oração, mas que essa oração se torne vida, se torne real na nossa vida, né? Se encarne em nós, né? Então, amém, fiat. Jesus, eu confio em vós.